veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale. Ele me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos juntaram cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé. Um exército grande e extremo. É poderoso, né, nós termos esta certeza que o Espírito de Deus, ele está desejoso de entrar em nossa vida, invadir o nosso coração e fazer as transformações que são necessárias, né? É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, podendo partilhar a palavra de Deus. Um grande abraço aqui para os meus queridos irmãos, né, aqui do Distrito Central de Uruaçu, né? Que Deus, de maneira muito especial, cuide de cada um de vocês. Eu envio aqui diariamente o link para eles acompanharem aqui a sala, né? Um abraço aqui eu falo sempre assim, a sala 57 é um local de encontros e reencontros, né? Tive o privilégio de reencontrar amigos queridos aqui e também conhecer novas pessoas, e eu louvo a Deus por este privilégio, tá bem? Nesta manhã, eu quero refletir com você sobre algumas das dificuldades que nós enfrentamos na vida. E eu vou chamá-las, para o propósito dessa reflexão, eu vou chamá-las de taças, né? E algumas taças, né, que nós temos que tomar nesta vida, algumas das dificuldades que nós enfrentamos, elas são taças amargas. Algumas elas são difíceis de tragar. No entanto, quando nós olhamos para o nosso mestre Jesus, eu quero que você abra aí a tua Bíblia, né, para acompanhar aqui a reflexão. Vamos abrir em Isaías, no capítulo 53, tá bem? Isaías, o capítulo 53. E eu já quero te dizer o seguinte: a taça mais amarga que eu e você tivermos que tomar ao lado de Cristo, ela é melhor do que qualquer taça doce longe dele. Tá bem? Então, a taça mais amarga que você tiver que passar ao lado de Jesus é melhor do que qualquer taça doce, agradável, mas estando longe dele. Em Isaías, no capítulo 53, o verso 3, nós encontramos de forma muito especial que servimos a um Deus que, na sua humanidade, quando ele veio e esteve entre nós, a palavra diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, quando você tem que passar por um momento difícil, quando você tem que tomar uma taça amarga, quando você enfrenta a dificuldade, a perda, o desemprego, quando você olha e fala assim: Senhor, essa taça está difícil, esse momento que eu estou passando está complicado, eu não consigo ter forças.
lembre-se de algo. Você e eu servimos a um Deus que na sua humanidade, quando Jesus esteve entre nós, a palavra diz que ele é alguém que sabe o que você está passando. Nós temos um Deus que conhece, que entende. Então, quando você está tomando a sua taça amarga, e eu creio que nesta manhã, falando aqui para vocês, talvez alguém esteja tomando a taça mais amarga que você já enfrentou na sua vida. Agora mesmo, hoje nós temos uma irmã querida aqui do nosso distrito, que ela está despedindo do seu esposo, né? A irmã Ivani, ali de Alto Horizonte, o seu esposo, no sábado agora, ele descansou em Cristo Jesus, depois de um período difícil. Então, para esta irmã agora, ela está tomando a taça mais amarga da vida dela. Mas eu tenho a certeza de que ela está tomando ao lado de Jesus. Porque, queridos, a palavra diz que nós servimos a um Deus que é um homem de dores, é um homem que soube e sabe o que é padecer. A palavra diz que ele era desprezado. Os seres humanos não fizeram caso dele. E essa taça amarga que Jesus toma é por mim, é por você, porque a palavra vai dizer no verso 5 que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a minha, a tua. Ela continua dizendo que nós, os seres humanos, nós o reputávamos, nós rejeitávamos o Cristo. Quando ele esteve entre nós, as pessoas não compreendiam isso. Ele tomou as nossas dores. Nenhum de nós gostamos da ideia do sofrimento. Se fosse por escolha, por desejo, nenhum de nós queríamos sofrer. Mas a grande verdade é que, querendo ou não, desejando ou não, na verdade, o sofrimento ele vem até nós, ele nos alcança. Nós somos tomados de surpresa, vez ou outra, né? Quando o telefone toca aí à noite ou na madrugada, né? Isso já nos assusta, acelera ali os batimentos cardíacos. Nós não nos alegramos com a dor, nós não nos alegramos em ver a dor do nosso semelhante. E às vezes nós nos perguntamos, Senhor, por que que nós temos que tomar uma taça tão grande de amargura? Por que que eu tenho que enfrentar essa dor? Por que que eu tenho que tomar essa taça aqui que parece que é maior do que eu posso suportar? E nesses momentos, diante dessas taças amargas, nós somos chamados a lembrar do Cordeiro de Deus. Esse é o convite da palavra. Olha o que diz o verso 7. Ele, o Cordeiro de Deus, Jesus, de Isaías 53, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Uma taça amarga que a palavra diz que Jesus ele toma essa taça calado. A taça da amargura, e ele agora está tomando a taça que era para mim, que era para você, a mais amarga de todas. E Ellen White, ela diz no Testemunhos Seletos, no volume 1, na página 515, ela diz que faria bem a cada um de nós se nós passássemos 1 hora do nosso dia refletindo, recapitulando sobre a vida de Cristo, desde a manjedoura até o Calvário. Na cruz, queridos, Cristo experimentou o cálice amargo da morte. Nós até temos um ditado, né? um adágio popular, nós falamos o seguinte, olha, na vida tudo tem jeito, menos para a morte. Então, Cristo, no Calvário, ele está tomando essa taça de amargura. Essa taça, ela é tão intensa, a dor que ele está sentindo é tão grandiosa que ele faz um clamor. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, tira de mim essa taça, não permita que eu tome dela.
No entanto, quando Cristo toma a taça amarga da morte, ele pode dizer agora: onde está a morte? Onde está a força da morte? Porque ele toma essa taça e ele é vitorioso ao tomar essa taça. Ele agora pode olhar para o seu adversário, Satanás, e pode dizer: onde está o teu sucesso? Onde está o teu sucesso? Ele agora pode olhar para mim, para você, para nós, os seres humanos, e dizer o seguinte: olha, você aceita a minha morte como pagamento pelos seus pecados? Então, o que nós compreendemos é que a taça da amargura, a taça que Jesus está tomando, ele toma e, através desta, ele pode trazer a mim e a você o conforto. Através desse cálice de amargura, é que ele tem condições de confortar a humanidade. Se Jesus não houvera tomado essa taça, nós, quem sabe, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das perdas, diante dos cálices amargos que temos que tomar nessa vida, nós estaríamos completamente perdidos, desorientados. Mas porque Jesus toma essa taça, nós encontramos o conforto. E agora, neste momento, Cristo olha para o Pai e diz o seguinte, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o verso 46, ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe, queridos, ali, quando Jesus faz essa entrega, ele está entregando todas as dores humanas. A palavra diz para nós, em Isaías, no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores. E agora, quando nós enfrentamos os momentos de angústia, quando nós enfrentamos os momentos de perda, quando nós enfrentamos os momentos de dificuldade, nós temos alguém que tomou elas, né, essas dores, ele tomou por nós, ele tomou a nossa dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A obra de Jesus terminou. Por isso, diante das dificuldades, diante dos problemas, o nosso convite, o nosso chamado é para nós olharmos para a cruz. Olhe para a cruz. Sabe que ele olhe para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário por você. E a pergunta é: onde você tem apoiado a sua vida? Onde você tem se apoiado? Muitos apoiam na saúde. Esquece que a saúde nós podemos perder. Muitos apoiam no emprego, mas o emprego também, você e eu podemos perdê-lo. Muitos apoiam na família, mas muitas vezes nós podemos perder a nossa família ou sermos rejeitados por ela, né? Mas louvado seja Deus, porque Deus tem cuidado de nós, né? E nos dado família extraordinária, essa família em Cristo Jesus, e a nossa família aqui na terra também. Aproveitar e mandar um abraço aí para minha família. Mas, queridos, a questão agora em Cristo Jesus é que nós não precisamos apoiar nessas coisas que nós podemos perder. Infelizmente, alguns apoiam em dinheiro. O dinheiro também, ele acaba. Nós podemos perder. Alguns de vocês aqui, quem sabe, se lembra quando foram ali confiscados os bens, né? Alguns brasileiros fizeram ali, e da noite para o dia entrou um plano, e esse plano veio e confiscou e guardou todo o dinheiro. Eu me lembro de um caso especial de um amigo da nossa família, que ele havia vendido a sua casa naquela época dos juros exorbitantes, havia colocado o dinheiro ali no banco para viver dependente apenas do juro, daquele rendimento, mas agora da noite para o dia ele não tinha mais nada, né? A conta estava cheia, né, de recursos dessa terra, mas quando o dia amanheceu, devido ao plano, à interferência do governo ali, acabou. Então, a questão é: para onde nós voltamos quando vem as crises? Para onde você se volta? Onde você se apoia? Muitos entram em pânico. Surge a dificuldade e entra em pânico. Não sabe para onde correr, não sabe para onde buscar, onde encontrar refúgio quando tem que tomar as taças da amargura dessa vida. Alguns comem demais.
Alguns comem demais, né? Quando vem um problema, quando vem ansiedade, ele começa a comer. Outros, né? Olha como que nós, seres humanos, somos. Outros, eles não têm fome, eles não se alimentam. Alguns, quando vêm as dificuldades, quando vêm as amarguras da vida, dormem muito, ficam sonolentos, né? E a vontade parece que é dormir dia e noite. Outros, né? E nesse grupo aqui eu me encaixo, né? Outros, como eu, perdem o sono. Quando vem alguma dificuldade, alguma preocupação, nós perdemos o sono, tenta dormir e não consegue. Alguns, quando vem alguma dificuldade, ele precisa mergulhar no trabalho, né? Ele começa a trabalhar dia e noite e se envolver no trabalho, se ocupar. Já outros, diante das dificuldades, diante das amarguras, eles ficam desanimados, eles não têm ânimo para nada. Como você reage, por exemplo, quando você é tratado de maneira injusta? Porque a grande verdade é que, vez ou outra, nós somos vítimas da injustiça. Esses dias eu falava aqui com uma das nossas igrejas, né? Esse mundo ele não é justo. Nem sempre aquele aluno ali mais estudioso é o que tira as melhores notas. Nem sempre o profissional ali na empresa, no local que você trabalha, o mais dedicado é que recebe a promoção. Às vezes, o outro que nem se esforçou tanto, ele é promovido e você que se esforçou não é. Então, como que você reage quando você é injustiçado? Você fica o tempo todo tramando vingança? Você muitas vezes ali, aparentemente, né, há pessoas que são assim, diante de outros seres humanos, tem um tipo de comportamento, fica bonzinho, né, tá sorrindo para todo mundo, mas de repente quando tem aquele momento a sós ali, quando fica sozinho, tem acessos de raiva a outras pessoas que guardam mágoa, guardam ressentimento, não conseguem liberar o perdão, e nós temos visto isso. Eu louvo a Deus, né, pelo momento do testemunho aqui, quantos testemunhos poderosos, né, de ver o quanto é libertador quando nós conseguimos perdoar, tirar a mágoa, tirar a amargura, esse trabalho que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Outros preferem sofrer em silêncio. Há alguns que, diante de uma dificuldade, diante de um problema, precisa partilhar. E ele liga para alguém, manda mensagem, né? Ore por mim, e ele escreve, faz pedido de oração lá na igreja, ele clama, ele entra em contato com o pastor, com os líderes, aqui no nosso caso, aqui, com os moderadores, e pede, clama por ajuda a outras pessoas que, quando vem alguma dificuldade, vem algum problema, ele se isola, ele fica quietinho, ele não quer ver ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele não quer ser encontrado por ninguém. Então, a grande questão é que, em muitos momentos, diante das taças amargas da vida, dos cálices que temos que tomar, a vida, ela parece estar sem resposta. Como pode, né? Tá tudo bem, a gente está brincando, está sorrindo, e de repente você recebe uma ligação, tudo muda. Eu me lembro, talvez assim, a primeira grande tragédia que eu enfrentei na minha vida foi a perda do meu pai. Tem algumas das minhas tias queridas aqui, né, irmãs do meu pai que estão aqui comigo, mas eu me lembro, nós chegamos da igreja, eu tinha 12 anos, nós chegamos da igreja, nós havíamos passado o dia todo ali na igreja, envolvido nas atividades, meu pai era ancião da igreja, ele era tesoureiro, né, a nossa casa ali era a casa onde recebia ali os pastores, né, me lembro aqui o pastor Davi Sabino, o pastor Daniel Cândido, outros tantos pastores que passavam ali, vinham para a nossa casa, o pastor Josemir Azevedo, que inclusive fez o meu batismo, os comportores iam lá para casa também, pessoas extraordinárias que passaram ali, né, no nosso lar, porque era assim, né? Esse era a maneira do meu pai, né? Ele receber as pessoas, ele gostava disso, né? A nossa casa ali está sempre recebendo as pessoas. Mas nós chegamos no sábado ali ele reuniu os filhos, nós éramos 4, hoje nós somos 3, né? Nós éramos os 4 filhos, meu pai reuniu os filhos e ele brincou conosco ali, logo no final da tarde ali, do pôr do sol, e fizemos o culto de pôr do sol ali, e ele foi deitar para
para dormir ali, descansar, e no outro dia pela manhã nós iríamos para uma cidade chamada Perolândia, ali bem pertinho de Jataí, a cidade, apesar de ter nascido em Rio Verde, mas eu fui criada em Jataí, né? Um grande abraço aí para os nossos irmãos, né, de Jataí, de Rio Verde, povo abençoado do Senhor. Nós iríamos para Perolândia. E então você imagina que na mente de criança, na época meu pai estava me ensinando a dirigir, então eu ficava ansioso, porque quando a gente chegava em estrada de terra, né, que não tinha movimento, ele me colocava, então eu fiquei naquela ansiedade, né, de no outro dia de manhã eu iria viajar com meu pai, eu já estava imaginando, né, que eu ia dirigir ali a nossa variante, né, e ele tinha uma variante, tinha um Opala, né, e aí eu fiquei com aquela ansiedade ali, e eu creio que por conta dessa ansiedade ali, eu não consegui dormir. E ali à noite, eu escutei a minha mãe gritando o nome dele, o meu pai se chamava Geraldo, né? Por isso que eu carrego o nome de Ideraldo. A minha mãe, que também já descansa em Cristo, se chamava Idelma, e o meu pai Geraldo. E a minha tia, a tia Chiquinha, né, que nós a chamamos assim, ela fez a junção. E ela disse, olha, quando o menino nascer vai se chamar Ideraldo, né, que é o começo do nome da minha mãe e o final do nome do meu pai. Então eu escutei a minha mãe chamando Geraldo e eu corri para o quarto, estava acordado ainda, eu corri para o quarto dos meus pais e quando eu cheguei, o meu pai estava ali já dando os seus últimos suspiros, né? Corri, chamei o vizinho, mas eu me lembro que taça amarga que nós tivemos que tomar. Então, no outro dia, no domingo, nós estávamos ali na nossa casa, na área da nossa casa, ali estava o corpo do meu pai, sem vida, né? A minha família, nós reunimos ali, e ali começou uma série de dificuldades para a nossa vida, agora sem aquele que nos sustentava, né? Essa foi a primeira grande taça amarga, e como que muda de repente? Né? Eu não fiz aquela viagem com o meu pai, né? Ele dormiu ali e está dormindo até hoje e ele vai acordar quando Jesus o chamar, né? Então, que mudança, né? No outro dia, que era para mim estar num passeio, né? Que eu estaria lá, já tinha planejado, que a gente estaria lá, estaria dirigindo, com certeza, feliz da vida, sorrindo para o meu pai, ele era um contador de histórias, né? E eu estaria ali, no outro dia, eu estava acompanhando o sepultamento do meu pai ali, o velório, né? Que momento difícil. Então, como que as coisas mudam de repente? Como que os planos, né, os sonhos, eles desmoronam? Eu fui motorista de ônibus durante 4 anos da minha vida, né? Eu fui motorista de ônibus. E eu me lembro de um dos locais que eu passava bastante, né? Quando eu saía ali de Mineiros, que é a cidade onde eu morava, eu mudei para Mineiros ali, um abraço para os nossos irmãos ali de Mineiros, por conta da minha esposa, né, de Mineiros, que eu saí para a faculdade para fazer teologia. Você sai de Mineiros para ir para Cuiabá, no Mato Grosso, você tem 2 serras. A primeira, a maior delas, é a Serra da Petrovina, pouco antes da cidade de Rondonópolis. E nessa serra você tem vários dizeres, né? E uma das placas que me chamava a atenção na Serra da Petrovina, a placa dizia assim, olha, aqui muitos sonhos, né? Muitos sonhos, eles terminaram. Aqui muitos sonhos terminaram. Muitos planos acabaram ali por conta de um acidente. Então, muitas pessoas que talvez tinham planejado um casamento e agora com um acidente, com a morte de alguém, o casamento acabou. Muitas viagens familiares, ali era uma placa de advertência para você tomar cuidado com aquela serra ali, com a velocidade, com a maneira que você dirigia, conduzia o carro naquela localidade. Então, a grande verdade, queridos, é que a vida, ela coloca essas placas ao longo ali, a via, né, coloca essas placas para nos lembrar que os sonhos podem acabar, os planos, eles podem se frustrar. E quando nós olhamos para a Bíblia, muitas vezes, quando nós vamos à palavra de Deus em busca de conforto, nós encontramos em alguns momentos algumas coisas que parecem ainda dificultar mais a nossa vida. Deixa eu até fazer um convite para você, né? Continue firme aí, não saia, porque eu vou consertar isso aqui, tá bem? Mas olha só, por exemplo, quando você vai a Mateus, no capítulo 10, o verso 34 e 35, Jesus diz assim, olha, cuideis, porque eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada.
Eu vim para causar divisão. Aí nós pensamos assim, peraí, eu vou em busca de conforto, eu vou em busca de paz, e vem Jesus e diz assim, olha, que ele veio para causar divisão, que ele veio para causar separação. Então, Jesus parece que em alguns momentos ele veio para... Quando nós olhamos, se nós olharmos no texto de forma isolada, não analisarmos todo o contexto, tudo que está por trás da afirmação de Jesus, aparentemente está dificultando ainda mais a minha vida. Ele vem dizer, olha, eu vim para causar divisão, eu vim para causar separação entre pai e filho, porque às vezes por você tomar a decisão de seguir a Jesus, e eu creio que talvez esta manhã eu estou falando para alguém que está enfrentando isso, por você tomar a decisão de seguir a Jesus, muitas vezes eu já vi testemunhos aqui de pessoas que foram desprezados pelo pai, pela mãe, rejeitado pelos irmãos, a família expulsa de casa. Muitas vezes o esposo não quer mais saber, muitas vezes a esposa rejeita, porque você tomou a decisão de seguir a Jesus, e Jesus assim, olha, é assim mesmo. Que taça amarga ter que tomar, ser rejeitado pela família. Jesus disse assim, não, mas é isso que eu vim fazer. Em outro momento aqui, em Mateus, no capítulo 8, o verso 22, Jesus disse assim, olha, deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Então, aparentemente, Deus, em Jesus, parece estar dificultando ainda mais. No momento de dor, nós queremos estar ali, nós queremos nos despedir das pessoas que nós amamos, viver aquele último momento ali de luto, de tristeza. Aí vem Jesus e diz, não, deixe os mortos cuidar dos próprios mortos. Você quer ver um outro momento que Jesus parece complicar ainda mais, tornar a taça mais amarga? Em Mateus 16, o verso 24, ele diz assim, olha, se você quer vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Mas espera aí, Senhor, a vida já é difícil, a vida já é complicada, e o Senhor ainda faz o chamado para que eu tome a cruz. A cruz aqui, Jesus está falando justamente sobre isso, sobre o sofrimento, sobre as dificuldades. Jesus tem, olha, você tem que ter essa disposição. Esse é o chamado, esse é o convite. Em Marcos, no capítulo 10, o verso 21 ali, quando o jovem rico, né, vem até Jesus, e Jesus agora, ele diz assim, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus agora diz, olha, por que você me chama bom? Jesus, você quer herdar a vida eterna? Então vai lá, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e o seu tesouro vai ser no céu. Olha que loucura! Imagina agora esse jovem, né? Quem sabe ele tinha planos ali com a sua fortuna, com os seus bens. Ali não era só uma questão de ter bens, era uma questão também do prestígio social. E Jesus agora manda ele abrir mão das suas riquezas para segui-lo. Então, aparentemente, Jesus quer tirar dele o conforto. Jesus quer tirar dele o sossego. Jesus, aparentemente, que quer tirar dele a dificuldade. Em João, no capítulo 12, o verso 24, Jesus agora diz o seguinte, olha, se o grão ele não morrer, ele vai ficar só. Então, queridos, eu estou usando aqui alguns exemplos, nós poderíamos citar outros, e eu creio que você talvez está lembrando de outros aí, passando pela tua mente, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração e já está colocando outros aí, mas a grande verdade é que quando nós olhamos na palavra, em algumas situações, aparentemente, Deus, em Cristo Jesus, coloca ainda mais dificuldades. Parece que Jesus ainda torna mais difícil a vida do que ela já realmente é. Amados, e a grande questão é que, naqueles dias, Jesus escandalizou o mundo com a sua mensagem. Jesus escandalizou o mundo com a sua mensagem. E não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas ainda continuam escandalizadas com a mensagem da cruz. A palavra diz que a pregação da cruz, ela é loucura. Deixa aqui Isaías 53 e venha comigo aqui a Mateus, no capítulo 15. Mateus, no capítulo 15, o verso é o verso 12, tá bem? Mateus, capítulo 15 e o verso 12. Olha o que a palavra de Deus aqui diz para nós, o que ela nos lembra. Diz assim, 15 e o verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Senhor, sabe que os fariseus
ouvindo a tua palavra, eles estão escandalizados. Aqueles a quem o Espírito não tinha conseguido, eles não tinham abrido a sua mente e o seu coração para que o Espírito fizesse trabalho, para que o Espírito ajudasse a compreender, eles estavam escandalizados com a mensagem da cruz. E, querido, se o Espírito de Deus, por isso nós estamos buscando, por isso nós estamos clamando, por isso nós estamos pedindo, se o Espírito de Deus não entrar na minha vida, não entrar na sua vida, se nós não permitirmos a ação dele em nosso viver, em muitos momentos nós vamos ficar escandalizados com a mensagem. Ela nos incomoda, ela nos assusta, porque em alguns momentos a mensagem da cruz parece tornar a caminhada mais difícil para nós, mais complicada. E agora os discípulos disseram, olha, os fariseus estão assustados. Os críticos de Jesus, eles não entendiam, eles se escandalizavam. E há pessoas ainda em nossos dias que estão escandalizadas com a mensagem, com a pregação. Pessoas que denegriram a imagem de Jesus por conta da mensagem. Quando Jesus estava pregando, quando Jesus dizia essas coisas, eles disseram, não, esse camarada aí não tem crédito, ele é apenas o filho do carpinteiro. Não vamos dar crédito ao que ele está falando, não. Ele é o filho do carpinteiro. Olha, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas, queridos, amados irmãos, Jesus procurou nos ensinar que a caminhada não seria fácil. A jornada não é fácil. Lembre-se que Jesus diz o seguinte, olha, estreito é o caminho. O caminho largo, ele diz, né, é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E hoje, infelizmente, nós temos muitos cristãos que dizem seguir a Jesus, mas eles têm uma ideia equivocada a respeito do que é cristianismo. Nós temos muitos pregadores, né, que se levantam e pregam, mas uma ideia completamente equivocada do que é ser cristão. Então, muitos têm o seguinte, olha, não, se você obedece a Jesus, você não vai ter sofrimento. Se você segue se você for uma pessoa boa, então todos irão te amar, e isso não é verdade. Às vezes você é uma pessoa boa, você procura só fazer o bem, você procura ajudar e nem sempre as pessoas vão retribuir você. Às vezes as pessoas não entendem por que você está sendo bonzinho. Em muitos momentos nós somos até mesmo criticados, ridicularizados quando nós estamos agindo com bondade. Quando nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, quando o Espírito Santo de Deus trabalha na minha mente, no meu coração, na tua mente, no teu coração, e nós somos impelidos, movidos a agir de maneira bondosa, em muitos momentos nós não somos compreendidos. As pessoas nos ridicularizam, as pessoas nos criticam, mas muitos têm essa ideia, não, se você obedecer a Deus, então não vai ter sofrimento. Se você for uma boa pessoa, todos irão te amar. Os discípulos, queridos, eles só se sentiram preparados para a caminhada com Cristo depois que eles viram a cruz. Esta é a grande verdade. Eles só se sentiram preparados para a caminhada depois que eles viram a cruz. E muitos de nós precisamos ter esse encontro, por isso eu disse aqui na citação, né, de Ellen White, muitos de nós precisamos ter esse encontro diário com a cruz do Calvário, porque nós precisamos entender que a caminhada cristã, em muitos momentos, ela não é fácil. O caminho é estreito, o caminho vai nos conduzir a taças amargas que nós teremos que tomar. Muitas vezes aqui eu tenho vários dos meus colegas aqui, pastores, eles sabem bem do que eu estou dizendo. Às vezes, quando nós temos que pregar na igreja uma mensagem um pouco mais dura, uma mensagem um pouco mais séria, muitos irmãos, eles viram a cara, ficam chateados. Às vezes, quando nós, né, Pastor Moreira, a gente tem que ir lá tomar uma decisão, numa reunião, numa comissão de líderes da igreja, às vezes um irmão tem que receber uma disciplina da igreja, alguns eles ficam chateados, alguns abandonam a igreja, ficam com raiva do pastor, ficam com raiva da liderança da igreja.
Porque parece que nós estamos vivendo dias onde nós não entendemos a mensagem da cruz, onde nós não entendemos que a caminhada, tanto a vida aqui neste mundo, mas a vida cristã, ela é cheia de taças amargas, de cálices amargos que nós temos que tomar, que nós temos que beber, faz parte da caminhada, queridos. Faz parte da nossa jornada enquanto estamos aqui neste mundo. E quando os discípulos de Jesus entenderam isso, olha, para que você tenha uma ideia, dos discípulos de Jesus, o único que vai ter morte natural é João. Os demais, a tradição cristã diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, ele foi morto por espada. André foi crucificado lentamente. O outro Tiago, que é filho de Alfeu, ele também foi crucificado. Tomé foi atravessado por uma lança. Simão foi crucificado. Bartolomeu foi crucificado. Tadeu foi morto por flechas. Mateus foi atravessado pela espada. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado. Felipe também foi crucificado. João é o único que a história diz que ele teve uma morte natural, mas João foi lançado num tacho de óleo fervente. João ficou isolado lá na ilha de Pátimos. O que aconteceu? O que mudou a mentalidade desses homens? O que preparou eles para o sofrimento? Há um autor que ele diz o seguinte, que Deus não pode usar, Deus não tem condições de usar alguém que não experimentou o sofrimento. Talvez você está entendendo, pastor, mas por que você está falando isso aqui para mim esta manhã? Já está tão difícil. Mas, queridos, se está difícil para você, se o cálice que você está tomando, você está entendendo que é amargo demais, se a taça que você está tomando, você tem entendido que é amarga demais, lembre-se de algo. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, aqueles que Deus tanto usou, são homens e mulheres que experimentaram o sofrimento. Eles são experimentados na prova. Eu me lembro de uma lição da escola sabatina que nós tivemos, se a minha memória não está ruim, né? Foi por volta ali do ano de 2003, 2004, né? A lição falava justamente sobre esses momentos de prova, né? O fogo do ourives era o título da lição que nós estudamos, né? E ela estudou vários aspectos dessa questão aqui. Então, Deus não pode usar um homem e uma mulher que não sabe. Pastor, mas por quê? Porque através da nossa dor, através das dificuldades, através das taças amargas que nós tomamos, é que nós vamos adquirindo resistência. E onde nós encontramos essa força? Ao pé da cruz. Se você sair do pé da cruz, queridos, realmente fica impossível enfrentar as dificuldades. Longe de Cristo, longe da cruz de Cristo, não entendendo o sofrimento, não entendendo Isaías no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou os nossos sofrimentos, o castigo que nos traz da paz estava sobre ele. Sem Cristo seria impossível suportar. Sem Cristo, às vezes eu como pastor, esses dias eu comentava com alguém, talvez uma das tarefas mais difíceis, né, que nós os pastores temos que realizar, seja, pelo menos para mim, né, mas eu creio que talvez para a maioria dos colegas aqui, se não para todos, é quando nós temos que acompanhar uma família que perdeu um querido. Um momento ali, um sermão fúnebre, como é complicado. Eu me lembro que em uma semana, quando eu era pastor ali em Rio Verde, no bairro Santo Agostinho, né? Um abraço ali para os irmãos do bairro Santo Agostinho em Rio Verde. Eu me lembro que em uma semana eu tive que fazer 5 cerimônias fúnebres, em apenas uma semana. E quando chegou no final daquela semana, no sábado, né? Nesse sábado eu já tinha feito 2 pela manhã, antes de ir para a igreja pregar. Mas no final daquele sábado, eu me lembro da minha oração que eu fiz para Deus. Eu disse, Senhor, me dá um descanso. Eu já não aguento mais. Eu não tenho mais emocional. Eu estou sem força já. Porque a gente vai para levar aquela mensagem de conforto, mas é um desgaste emocional tremendo. Né? E eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Naquele sábado, eu tinha feito talvez de sepultamento, talvez um dos mais difíceis. Eu tinha feito o sepultamento de 2 criancinhas.
um recém-nascido e uma bebezinha ali com cerca de 7, 8 meses de idade. Queridos, que complicado, que dor acompanhar a mamãe ali se despedindo do seu filhinho, do seu bebezinho, né? Quantos planos ali acabaram. Eu disse, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força para enfrentar, mas eu louvo a Deus, queridos, porque quando nós vamos, aí nós olhamos para a cruz de Cristo, eu posso levar à família uma mensagem de esperança. Eu posso dizer para a família que Jesus veio a esse mundo e que ele venceu a morte. E eu posso dizer para eles o seguinte, olha, Cristo venceu a morte e agora a morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Eu posso dizer para eles, olha, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, ele vai ressuscitar, porque Cristo ressuscitou e vai ter a manhã gloriosa, vai ter a manhã da grande ressurreição. E agora eu chamo esse dia do grande dia do reencontro, e você vai encontrar o seu amado, e você vai abraçá-lo. Eu vou abraçar o meu papai, eu vou abraçar a minha mamãe, eu vou abraçar a minha irmã mais nova, e nós vamos ter a oportunidade de viver com Cristo para sempre. Mas eu só posso falar dessa esperança, porque tem a cruz, porque tem a morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, queridos, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem de loucura, mas ao mesmo tempo a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança, porque ao pé da cruz nós compreendemos quem nós somos, ao pé da cruz nós entendemos o grande valor que nós temos. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 20, que eu e você, nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Ah, que coisa maravilhosa, né? Queridos, o sangue de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então, se não fosse a cruz, nós não haveria salvação. Se não fosse o sofrimento de Jesus, nós não teríamos esperança. Se não fosse Jesus, nós não teríamos um momento gostoso como esse, onde nós podemos cantar, onde nós podemos louvar, onde nós podemos nos aproximar um do outro. Então, queridos, é a mensagem da cruz, é a mensagem que a palavra diz que é loucura, mas é esta mensagem que é loucura, esse cálice tão amargo, o cálice que Jesus chegou a dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que eu não beba ele. Mas, queridos, foi esse cálice amargo que trouxe para nós a nossa bendita esperança. No céu, o dinheiro não vai ter valor. Mas o dinheiro aqui na terra nos ensina a ser mordomos. Lá no céu não vai ter casamento, mas na terra nos ensina amor, nos ensina perdão. Lá no céu nós não vamos ter que curar os enfermos. Não vai ter doente no céu. Mas aqui na terra são oportunidades de nós sermos pacientes, de sermos tranquilos, de sermos confiantes. As críticas, lá no céu não vai ouvir. Ninguém vai te criticar. Ninguém vai te ridicularizar. Ninguém vai zombar de você lá no paraíso. Mas neste mundo nos ensinam a honestidade. Neste mundo nos ensina a misericórdia e também o senso de humor. A morte não vai existir na nova terra. Mas nesse mundo nos ensina que a vida é breve. Nos ensina que nós podemos e devemos confiar na providência divina. E nós começamos em Isaías, e eu quero terminar lá em Isaías com vocês. Lembra que eu disse para nós ficarmos com Isaías aberto? Só que nós vamos voltar um pouquinho. E nós vamos a Isaías, o capítulo 45, e o verso de número 3. Isaías 45, o verso 3. A palavra de Deus diz assim para nós: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amados, as dificuldades, as taças amargas que temos que beber aqui nesta vida, eu creio que são tesouros escondidos de Deus. Eu creio que os problemas que nós enfrentamos, as taças amargas que nós temos que tomar, são as riquezas escondidas de Deus.
E talvez nesta manhã, nesse dia, eu estou falando para alguém que está vivendo um momento onde você está tomando um cálice amargo. Eu quero te dizer o seguinte: toma esse cálice ao pé da cruz. Toma esse cálice, aqui está o símbolo, né? A cruz. Toma esse cálice. A cruz é o reflexo do amor. Toma esse cálice ao pé da cruz. Ao pé daquele homem de dores, aquele que sabe o que é padecer. Mas lembre-se de forma muito especial que os cálices amargos, as provas, os momentos de amargura são os tesouros escondidos de Deus. Alguns deles nós não vamos conseguir descobrir enquanto estamos aqui neste mundo. Senhor, por que eu tenho que passar por esse momento tão difícil? Jesus, nós sabemos por que ele passou pela cruz e por que ele venceu. Nós sabemos que a motivação foi por amor, mas ele venceu para que hoje nós pudéssemos ter a esperança, que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna, que nós pudéssemos ter essa mensagem maravilhosa para dizer às pessoas o quanto Jesus ama cada uma delas. Qual é o momento difícil que você está enfrentando? Qual é a taça da amargura que você está bebendo? Beba ao pé da cruz de Cristo e guarde isso no teu coração. Coloque isso no teu coração. São os tesouros escondidos de Deus. Mesmo que não entendamos enquanto estamos aqui neste mundo, mas quando nós chegarmos na eternidade, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais separação, nós vamos compreender e nós vamos louvar a Deus. Há um texto também da escritora Ellen White, que ela diz para nós o seguinte, que se nós pudéssemos ver o futuro como Deus vê, vou usar aqui as minhas palavras, nós pediríamos para Deus atender às nossas orações, exatamente da maneira que Ele atende. Então, talvez a gente ora pela cura e a cura não vem. Talvez nós oramos pela restauração do casamento e a restauração não acontece. Talvez nós oramos pelo emprego e ele não vem. Talvez nós oramos por mais recursos financeiros e ele não vem. Mas lembre-se, as taças amargas de Deus, os cálices de amargura, são tesouros escondidos de Deus, para me tornar mais forte, para te tornar mais forte. Que o bendito Deus, em Cristo Jesus, abençoe a minha vida e abençoe a tua vida. Nos dê o entendimento de, ao enfrentarmos os momentos difíceis, as lutas e as provas dessa vida, de enfrentarmos eles ao pé da cruz. Que quando estivermos tomando as taças amargas desta vida, que nós lembremos que são tesouros, são bênçãos disfarçadas de Deus, para nos preparar para vivermos a eternidade ao lado dele. Eu quero orar com você e por mim também. Falemos com Deus. Pai bondoso, nesta manhã, nós fomos lembrados através da tua palavra que essa vida tem momentos difíceis, Senhor. E eu creio que eu estou orando aqui com pessoas que estão enfrentando talvez o momento mais complicado da vida. Talvez uma mãe que está passando pela situação da perda do filho, quem sabe alguém que está vivendo uma situação de desemprego, quem sabe alguém, Pai, que está aqui e talvez esteja faltando os recursos aqui dessa terra, talvez um pai de família que não sabe como que vai providenciar ali o alimento, o sustento para sua casa. Pai querido, mas nós fomos lembrados que as taças amargas dessa vida, os cálices de amargura, eles são tomados ao pé da cruz, olhando para a cruz do Calvário, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Nos ajude a colocar os olhos em Jesus. E de maneira muito especial, Senhor, eu lhe peço que o Senhor nos ajude a entender que as dificuldades, mesmo sem entender, como diz a canção, mesmo sem compreender, mas que as dificuldades são bênçãos, são tesouros escondidos do Senhor. Um dia na eternidade nós iremos compreender. Mas enquanto estamos aqui enfrentando as dificuldades, passe ao nosso lado, Jesus. Deus Espírito Santo, aquilo que eu não consegui expressar com palavras humanas, que o Senhor agora complete a boa obra
É a oração que faço pedindo a bênção por cada um dos que aqui estão, no nome precioso de Jesus. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que possa em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busca essa paz, amigo. Busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo. Paz em teu coração. É bem diferente, né? Olha, antes de dizer 4 coisas para você, vou lhe dizer 3. Eu estava aqui considerando, nessa escola da vida chamada Sala 57, nós temos aprendido do grande sábio, mestre, a dizer, quando alguém nos pergunta, como vai? E a nossa resposta deve ser, estou bem melhor do que mereço. Porque nosso sofrimento não, embora muitos amargos, né? Muitas vezes a cruz é pesada, tão pesada além do que podemos ou do que possamos suportar. Ela nunca será maior do que a de Jesus. Nossa dor nunca será maior do que ele. E ele disse: se fazem isso com a lenha verde, o que vai fazer com vocês que a lenha seca? No mundo teríamos que passar por aflições. E a outra coisa que a gente aprendeu do outro mestre sábio aqui existem certas coisas na vida que elas têm que acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. E é assim, meu amigo, a tua palavra trouxe, a palavra de Deus por ti trouxe consolo, trouxe força para alguns enfrentarem. Você descreveu a situação de muita gente hoje. Dentre elas está essa mãe que recentemente perdeu seu filho, mas eu não consigo ver no olhar dela um desespero. Irmã Zeneida, o que foi a palavra de Deus para a senhora? Trouxe um consolo, foi um bálsamo? Ou agravou o seu sofrimento? O que essa palavra de hoje foi para a senhora? O que causou no seu coração? Que a senhora estava chorando copiosamente, mas seu semblante não é de desespero, é de conformação. Seu microfone está desligado. A senhora poderia ligar aí, por gentileza? Ainda está com seu som desativado. Só um minuto que a gente vai tentar ligar para lhe ouvir. Ok, pode falar. Esse choro é um choro de esperança, de poder abraçar meu filho. Hoje eu estou com 12 dias, mas
Deus me deu mais esperança ainda de poder abraçar o meu filho na ressurreição de Cristo. No Jesus voltar na primeira ressurreição, ter meu filho nos meus braços. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem sabe o que é amargura é isso aí. Inclusive, também, recentemente, nós estamos com outra dor, que foi a do caso do pastor. Eita, agora fugiu o nome dele. Armindo, chegou aqui. Lembrei. Armindo, que perdeu a sua esposa. Ele hoje está, inclusive, completando mais um ano de vida. Tem 2 filhinhas para cuidar e está sem a sua esposa. E a gente vai vivendo assim. Um dia é o meu dia, o outro é o teu, e nós vamos tendo dias de lágrimas. Mas o que é importante considerar da vida é que não é todos os dias. Você tem um momento de sofrimento, depois passa. Tudo nessa vida passa. Eterno é só Deus. E que, em meio a tudo isso, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento, toda a compreensão dos mistérios dessa vida e da vida por vir. Irmã Zeneida, agarra nessa esperança aí, viu? Mantenha firme seu coração nessa esperança, entendendo que as aflições do tempo presente não podem ofuscar, não podem eliminar a esperança da glória que há de ser revelada na vinda de Jesus Cristo, que está tão próximo agora. Está tão próximo. Que o Senhor Deus continue dando à senhora essas fontes de consolação, lhe erguendo a cabeça, como tem feito ao longo desses dias. Vejo na senhora hoje um semblante leve, alguém que está na mão do Senhor, regida pelo Espírito do Senhor. Amém. Pastor Heraldo, obrigado, viu, por sua dedicação, por nos trazer esta mensagem divina, por ter sido um instrumento na mão do Senhor e ter contemplado aí tantas e tantas necessidades dessas pessoas. Alguns mandam mensagem para mim, já agradecendo aqui, dizendo que foi uma bênção na vida. E assim é, sempre vai ter milhares e milhares que vêm como luva as mensagens. Que o Senhor lhe use. Pois não, querido. De pedir oração também pela minha filha, que além de estar passando a perda do irmão, também está se separando do marido. E ela tem problema de ansiedade, ela não está bem, a minha filha. Vocês possam orar por ela, o nome dela é Elane de Lima. E que Deus possa dar força a ela, porque não tem sido fácil para a gente. Hoje eu vejo a minha filha sofrendo tanto a perda do irmão como o fim do casamento dela. Deus possa nos abençoar. Vamos orar agora, né, pastor? Está sendo muito pesado, mas é para nos reedificar cada dia mais, nos afirmar com Deus em nossa vida. O nome da sua filha é Elane? Elane de Lima Oliveira. Tá. Pastor, eu vou orar por ela e o senhor ora pelo pastor Armindo. Sabe o que passou com ele, né? Sim, sim, pastor. Vamos orar novamente aqui. Querido Pai, nesta oração queremos te agradecer pela palavra do Senhor, que é consolo e que é uma fonte de esperança para nós. Por ter experimentado amarguras infinitamente maiores do que estas que temos que passar na nossa vida. Ainda que passemos por terríveis sofrimentos, entendemos que o Senhor sabe o que é padecer, que o Senhor é homem, se tornou homem de dores, experimentado em trabalho. Obrigado, Senhor, por não pedir que nós andemos 1 metro sem que o Senhor já tenha andado 1 quilômetro. E agora queremos te agradecer pelo novo semblante, pelo novo sentimento, pela nova perspectiva de vida na vida da irmã Zeneida. Amém. Hoje, sua oração já não é tanto por ela, ela já está satisfeita pelo que o Senhor fez com ela, e a sua preocupação agora é com sua filha Elane, que sofre a perda do irmão, e a iminente perda de um marido, além de lidar com a crise da
ansiedade. Senhor, o Senhor está vendo agora a ela, e o Senhor está nos ouvindo aqui, nos vendo. E pelo nome de Jesus, pelo mérito dele, eu intercedo para que o Senhor visite Elane e lhe socorra. Se ainda é possível, Senhor, reverte essa possibilidade, detém essa possibilidade de separação e restaura este casamento. E restaure a vida da Elane por inteiro e concede as virtudes e as graças do céu. Pelo nome de Jesus, pois te rogamos. Amém. Bondoso Pai, ainda na tua presença, queremos de maneira muito especial colocar a vida do pastor Armindo, as suas filhinhas. O Senhor sabe o que esse teu servo está passando, Pai. O Senhor conhece a dor, o Senhor conhece o sofrimento. Como o pastor Moreira bem enfatizou agora, o Senhor foi que tomou a taça mais amarga de todas elas, o cálice da amargura, porque carregou sobre si as dores, o sofrimento de toda a raça humana. E o Senhor é o Deus que promete na tua palavra, que quando nós vamos à cruz, o Senhor promete tirar a dor, o sofrimento e colocar a esperança. Porque na cruz do Calvário, nós temos a esperança da vida eterna. Na cruz do Calvário, nós temos a esperança que nós vamos rever os nossos queridos. Na cruz do Calvário, nós sabemos que nós não dizemos adeus, nós dizemos apenas um até breve. E que a tua bendita esperança encha o coração desse teu servo, Pai. O pastor Armindo. A família da irmã Zeneide, cada família, e eles estão aqui representando várias famílias que estão sofrendo, mas que a grandiosa esperança invada o coração desses teus filhos. Que essa taça amarga que eles estão bebendo, mas que eles bebam na tua presença, ao lado da cruz, e que na cruz eles encontrem a paz, a esperança. Coloque essa esperança no coração desses queridos. Nós pedimos e clamamos isso ao Senhor. Esse bálsamo que só o Senhor é capaz de oferecer. Ofereça a eles, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Querido pastor Deraldo, eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte da minha vida. E você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Irmã Zeneida, não esqueça que eu a amo e que eu preciso também da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus e por isso nós cremos mais em Deus porque a senhora existe também. Que bom tê-la. Nós estamos aí mandando, estou vendo aqui a Liliane mandando aqui nosso símbolo da morte de Jesus Cristo, o amor incondicional, dizendo que nós a amamos. Pastor, um abraço. Até próxima, se Deus quiser. E seja a próxima. Pastor Moreira, amo vocês também, preciso de vocês aí para ser feliz. Obrigado, os nossos intercessores, né, Pastor Moreira? Como é bom fazer parte dessa sala aqui. A Val, a Aderlândia, que sempre envia orações, a Kelly, louvado seja o nome do Senhor, preciso de vocês. E vocês são a parte visível de Deus e creio mais em Deus porque vocês existem. Um grande abraço. Amém. Fica com Deus. Vamos de vinheta e na volta a gente vai para o testemunho que hoje promete é mais um dia de glória, mais uma experiência linda das obras de Deus em nossa vida. Vamos conhecer hoje mais uma linda história. É a palavra do Senhor, da forma prática, na vida das pessoas. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Quem fez essa vinheta é demais, aí sabe. Ela é uma gracinha. Pastor Raimundo Wagner, não, é só Wagner. Isso é que é lembrar de Raimundo Fagner, né? Um dos termos.
Tenho coração. Bem-vindo, meu querido pastor Wagner. Bom, ele não estava dormindo, gente, está aqui acordado desde as 4h, 4h30, na ativa. Pastor, o que temos para hoje? Mais um dia de glória? O vento está soprando. Eu estou aqui com o testemunho da Enite, e ela vai saber agora que nós vamos entrar juntos na quarta-feira. Porque nós vamos numa outra direção, a partir do que o pastor Ideraldo pregou ali, pastor. Que assim, quando eu olho o Ideraldo pregar aqui hoje, queridos, praticamente a vida de todos nós aqui, se nós espremermos, vem muita lágrima disso. Olhando para a Zeneida, por exemplo, perder um filho é um negócio absurdo, né? A gente nem imagina. Eu tenho a minha e fico pensando, que sofrimento. Aí o pastor Armindo, a esposa, morre de uma maneira dramática. Aí nós temos tanto sofrimento nesse mundo, tanto sofrimento, como o pastor pregou aqui, aí a gente coloca essa música, né? A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, etc. É extraordinário, né? Isso precisa vir, pastor Hidraldo, como um bálsamo para a nossa vida, né? Quando vem com o Espírito Santo isso, a presença de Cristo, a mão do Deus eterno estendida sobre nós, vem como um bálsamo. Eu imagino que a Zeneida, ouvindo uma mensagem dessa, o coração dela é acomodado num lugar de fé e ela diz, eu posso esperar. Mesmo sem o meu filho, eu posso esperar. Conversando com a Enite aqui, a Enite perdeu. Você vai, só um minuto. Você vai conhecer a história da Enite, ela perde a mãe. E aí ela disse que a experiência dela com o Espírito Santo hoje, com Jesus, é tão real que ela, quando pensa no céu, ela deseja muito o céu. E eu falei, se sua mãe não estiver lá? Ela chega, parou na hora da conversa que a gente estava tendo. Eu falei, não se incomode com o que eu te perguntei, porque se sua mãe estiver lá, você será feliz no céu. Porque lá não vai haver nenhum tipo de coisa. Porque a Bíblia diz... Só um minuto, tem alguma interferência? Minha voz está replicando. Vamos ver de onde vem isso. Gabriel, dá uma conferida para mim. Minha voz está replicando. Está usando o microfone da webcam? Deixa eu... Está fechado lá. Normal. Ok. Aí já identificamos já. Muito bem. Como eu estava dizendo, o pastor Armindo perdeu a esposa, e aqui os pedidos de oração, pastor Moreira, nós, quando identificamos esses pedidos de oração, gente, chega a dar assim uma aflição às vezes, porque você fica olhando para o sofrimento das pessoas e são tantas as demandas que os nossos irmãos têm, que eu tenho na minha vida, né? E eu fico pensando a quantidade de lágrimas, de aflição, de dor. Aí vê o pastor Ideraldo, faz uma narrativa dessa, a morte dos discípulos, cada um morreu de maneira drástica, né? Então, é um bálsamo, vem lançando, assim, esperança em nosso coração. E por que eu decidi hoje ficar mais 20 minutos com vocês aqui, falando sobre, não exatamente sobre esse tema, mas, pastor Ideraldo, eu tenho medo. Eu tenho medo que nós não estejamos preparados para sofrer, pastor. Mas, pastor Wagner, pastor Ideraldo acabou de... E o senhor colocou, a minha paz vos dou é Cristo. Eu estou muito preocupado, sabe? Porque, veja,
Quando nós perdemos um filho, irmã Zeneida, a senhora não está sofrendo por Cristo. A senhora está sofrendo pelo seu filho. Quando nós perdemos, quando o pastor Armindo perde a esposa, ele não está sofrendo por Cristo. Ele está sofrendo a dor da morte da esposa. Quando vem a notícia de um câncer, nós não estamos sofrendo por Jesus. Estamos sofrendo porque o câncer chegou. Quando eu perco o emprego em si, a lista, pastor Ideraldo, vem numa sequência de sofrimentos e eu vejo aqui esmagadoramente sofrimentos por conta de muitas coisas, menos por conta de servir a Cristo. Porque, amado, sofrer a morte de um filho, irmã Zeneida, sabe o ímpio? Ele também sofre. Perder um emprego, Ideraldo, outros perdem também. Perder uma esposa, outros também perdem. Ter uma esposa sentindo dores 24 horas, outros que não temem a Deus também têm. Qualquer sofrimento da nossa lista de pedidos aqui, aqueles que não temem a Deus também têm. Também têm. Isso me preocupa. A menos que, irmã Zeneida, a senhora permita que o sofrimento pela morte do seu filho seja uma preparação que lhe dê força, nervo, músculo de aço para sofrer por Jesus Cristo. Senão, esse sofrimento que a senhora tem pelo seu filho, as lágrimas que a senhora tem derramado por ele agora, não valerão nada para o reino de Deus. E, pastor Ideraldo, eu tenho medo que muitos dos nossos irmãos não estejam absorvendo os sofrimentos e as provações desse mundo como preparo para sofrer por Jesus. Sem nenhum julgamento, um pastor recebeu uma herança. E logo em seguida, quando ele recebeu a herança, pastor Ideraldo, ele foi até a associação e deixou a credencial dele em cima da mesa. Disse, não quero ser pastor mais. Nenhum julgamento. Não sei se eu não faria isso. Nenhum julgamento. Mas, pastor Moreira, veio à minha mente o seguinte, quantos de nós, pastores, colocaríamos a nossa credencial em cima de uma mesa se não recebêssemos uma grande quantidade de dinheiro? A minha pergunta é, o que nos motiva a estar com Cristo? O que nos motiva a estar com Cristo, amado? Sabe o sofrimento que você tem hoje? Que não tem a ver com o reino de Deus? Sofrer um câncer, os ímpios também sofrem. Perder um filho, os ímpios também perdem. Perder um emprego, os que não temem a Deus também perdem. Sofrimento por sofrimento é igual para todo mundo. Só que você e eu, filhos de Deus, esses sofrimentos e aflições desse mundo precisam preparar você. Você terá que ter, amigo, escute aqui uma coisa. Você terá que ter nervos de aço para suportar as provações que vêm por aí relacionadas à sua fé. A sua fé. E sabe onde eu fiquei preocupado, queridos? Sabe onde eu fiquei preocupado? Na pandemia. A pandemia não é um teste de fé. A pandemia não afeta a nossa religiosidade no que diz respeito à liberdade que temos de orar, de ler a Bíblia. E a pandemia causou um estrago em muitas nossas igrejas. E nada teve a ver com a pressão sobre ser ou não de Jesus.
e a vida nossa está em jogo. Então eu comecei a perceber que o nosso povo talvez não esteja preparado para sofrer por Jesus Cristo, pela fé que tem que exercer nele. Porque as provas desse mundo, as dificuldades que você tem hoje, devem ser obreiras na mão de Deus para preparar você para sofrer por Cristo, se Ele chamar você para passar por isso. Outras coisas me vêm à mente. Nunca houve um tempo em que o Congresso Nacional, em que a Câmara dos Deputados em Brasília estivesse tão lotada de crentes, de homens e mulheres que se dizem evangélicos, protestantes, pastores. Quantos pastores deputados, quantos pastores vereadores, quantos pastores senadores, um monte deles. Nunca tivemos na política, tanta gente que se declara cristãos. E incoerentemente, de forma incompatível, inaceitável, nunca vivemos um tempo de tamanha corrupção na política. Não lhe parece algo errado? Não lhe parece? Maior quantidade de crentes legislando, maior quantidade de corrupção. Não lhe parece algo estranho? E o que tem a ver com sofrimento? Vou te dizer. Sabe, queridos, talvez não apareçam aqui em nossos pedidos de oração sofrimentos relacionados a servir a Cristo, perdas relacionadas a servir a Cristo, danos causados por amá-lo, por não poder trocá-lo por nada, porque o nosso evangelho não é bíblico, porque nossa pregação é superficial, porque nós provocamos eufemismo em nossas falas para acomodar os nossos próprios gostos. Transigimos com o que Deus exige de nós quando temos que decidir entre Ele e o mundo. Ficamos dando um jeitinho brasileiro para servir a Deus. Aí a gente consegue ser servo de Deus e consegue viver no mundo sem nenhum sofrimento. Me parece incomum um evangelho tão agudo como é o de Cristo não lhe causar nenhuma perda na caminhada. Me parece incomum, não está correto isso. E aí, com esse evangelho soft, com este evangelho contemporâneo, em que Jesus é um amigão, um brother, o cara que fala a minha linguagem, Jesus é o cara que tira selfie comigo, Jesus é o cara que tem a tatuagem, Jesus é o cara que rapa a cabeça, que anda de calça apertadinha, que depila o corpo, Jesus é o cara que está na academia bombadinho, Jesus é o meu amigão. Não se vê ninguém sendo perseguido porque serve a Jesus. Estranho. Falo de mim mesmo. Não se vê ninguém perseguido no Brasil, pelo menos. No Brasil, estou falando do nosso contexto cultural. Em outros países, pelas suas origens culturais, especialmente dentro do islamismo, há uma perseguição forte aos cristãos por diferenças básicas, teológicas, e a gente sabe a origem de tudo isso. Mas, de forma geral, a grande parte do mundo é laico, é livre para fazer a sua escolha na adoração. E nesses países que são laicos, em que você pode professar fé em Cristo livremente, não se vê perseguição por causa do nome dele.
Por quê? Por quê? Não se vê sofrimento por causa dele. Por quê? Por quê? Quando eu leio um texto da Bíblia como esse, eu não encontro compatibilidade entre servir a Cristo e ter uma vida tranquila. Ter uma mente tranquila. Não se angustiar. Não sofrer embates. Quando eu leio um texto desse, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que nós o desejássemos. Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Jesus era desprezado e dele não fizeram caso nenhum. O meu mestre foi rejeitado e eu sou absolutamente aceito, sem nenhuma linha de divergência. Tem alguma coisa errada. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, pastor, que nós que pregamos temos que causar dissensão, desalinhar os processos, causar rupturas. Nós não vamos com esta intenção, mas por mais suave, doce, meigo, carinhoso que a gente seja, a mensagem que carregamos, ela é dura, ela é cortante, ela vai em nervo, músculo, tendão. Por mais carinhoso que você seja, ou você acha que Jesus foi um ignorante? Você acha que Jesus era mal educado? Jesus pregava com a cara fechada, querendo... Não, Jesus chorava com as pessoas, ele sorria com as pessoas, ele abraçava, mas ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado, homem de dor, que sabe que... Por quê? Porque a mensagem é dura. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca tenha cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor Deus Pai agradou moê-lo, fazendo ficar doente. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongar os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo, Jesus Cristo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Não quero dizer com isso, amado, que Jesus não está preocupado com o seu sofrimento. Não quero dizer que Jesus não está preocupado com a Zeneida que perdeu o filho, com o pastor Armindo que perdeu a esposa de maneira terrível, com os sofrimentos que minam em nossos pedidos de oração. Eu não estou dizendo que Deus é insensível e nem que você não deve sofrer por isso. Longe de mim. Mas esses sofrimentos devem te preparar, se for o chamado do Senhor para você e para mim, a sofrer por Jesus. Senão, eles não cumprirão o propósito deles. Pastor Ederaldo mexeu comigo hoje.
Ele falou fortemente ao meu coração. Por isso, eu tive o desejo de refletir sobre isso com vocês. E aí eu quero mostrar um vídeo para vocês. E eu peço que você entenda que este vídeo é uma encenação, mas ele mostra uma realidade futura. Ele mostra uma realidade futura e ele nos faz olhar pelo retrovisor. Amados, ei, você está sofrendo, né? Jesus quer colocar o bálsamo do azeite nas suas feridas, Zenaide. Sabe o seu coração cortado pela perda do seu filho? Jesus quer colocar o azeite do Espírito Santo lá e dizer: calma, Zenaide. Zenaide, eu tenho a cura para a sua dor, mas se prepara, Zenaide. Zeneida, se prepara, Zeneida. Eu tô vendo a Glauciene ali chorando demais da conta. Glauciene, eu não sei por que você chora, mas o Espírito Santo do Senhor é o bálsamo da cura para a tua dor, irmã. Jesus diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar você, irmã Rosélia. Eu tenho azeite, mas deixa eu fazer vocês entenderem. A cura que eu tenho para vocês é para vocês sofrerem por mim. Se você for curada da sua dor por outros motivos, e ela não preparar você para sofrer por Jesus, ele estaria sendo contraditório. E Jesus nunca é. Nunca é. Vamos ao vídeo. Deixa eu falar do retrovisor primeiro. Quando a gente olha no retrovisor, nós vemos mães segurando bebês nos anfiteatros romanos, no Coliseu de Roma. Elas ajoelhavam no centro do Coliseu, seguravam seus bebês assim, ó, no peito. E os caras soltavam as feras, os leões, sem comer há dias. Eles começavam a comer a mãe. E por último, comiam a criança. Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram cristãos. Ainda hoje, nós vemos cenas, eu não gosto de compartilhá-las, nós vemos cenas de pessoas em países que não aceitam o cristianismo serem executadas friamente porque são cristãos. Quando você olha no passado, muitas festas romanas foram iluminadas com corpos de cristãos. Varus, um general romano, pouco tempo antes de Jesus nascer, ele crucificou tantos judeus fora de Roma, fora dos lugares que se podiam ver, que faltaram cruzes para colocar os corpos, só porque eles temiam a Deus. Só porque eles temiam a Deus. Quando eu olho para Cristo, foi rejeitado. Quando eu olho para a Idade Média, muitos morreram por Jesus. Sofreram por Ele. Quando eu olho para o futuro, meu amigo, segura, porque vai ser difícil. Mas quando eu olho para hoje, nossa vida não gera oposição. Nosso Evangelho é soft. Nós transigimos. Não estou dizendo que a gente não tem que ser inteligente para pregar, agressivo, bater, entrar, não. Estou dizendo, inclusive na sala nós temos o extremo cuidado para abordar conteúdos. Não estou falando de ser grosseiro, de ser o dono da verdade, nada disso. Mas o evangelho pregado em Cristo, ele é agressivo. Não tem como. Não tem como. Tendo dito isto, vamos ao vídeo. Só um minuto.
agressivo, doloroso. Ele morreu por Cristo. Nossos sofrimentos de agora devem fazer com que a gente morra por Jesus. Quando você diz não para um trabalho no sábado, você está morrendo. Quando você perdoa um agressor que te feriu, e as pessoas vão dizer assim, como é que você perdoa essa pessoa como você é idiota assim? Você está morrendo por Jesus. E você vai encontrar oposição. Quando quiserem que você faça negócios espúrios, e você vai dizer assim, ó, eu não vou fazer isso aí, mas você vai ganhar R$1 milhão, eu não vou fazer isso aí. As pessoas vão se opor à sua honestidade. Você estará morrendo por Jesus. A morte não é só um tiro, uma punhalada. A morte é toda vez que você nega o mundo para ser fiel a Cristo, mesmo que você tenha aparentes prejuízos. Lige, não mergulhe nas suas dores pessoais, ao ponto de você esquecer que elas indicam a dor que você terá que sofrer por Jesus. Senão a gente se perde. Não mergulhe em suas dores pessoais. Não chore tanto, irmã Zeneida. Não chore tanto a morte do seu filho, ao ponto que a senhora esqueça que esse sofrimento deve prepará-la para algo mais intenso. Não esqueça disso, irmã Zeneida. Não esqueça disso. Ou a senhora vai perder o foco. Pastor Ideraldo. Entende, querido? Isso, pastor, porque aquilo ali, né? Por isso os discípulos só compreenderam quando eles olharam para o Cristo, né? Só na cruz é que a gente... Foi essa frase sua que me fez mudar a direção. Sofra olhando para a cruz. Falei que tem tudo a ver o que esse camarada pregou hoje. Tem tudo a ver, Ideraldo. Sabe por quê, cara? Se eu sofrer olhando para mim mesmo, eu perco a referência do que é o sofrimento real. E aí eu começo a achar que Deus é injusto, que Deus me esqueceu. Isso é uma escola, pastor, para a gente chegar no momento em que, se Deus pedir a minha vida em prol do testemunho da obra dele, eu tenho que entregar, mano. Mas se o sofrimento agora não me preparar para isso, e aí só com a fórmula que o senhor apresentou hoje, cara, vou perder o filho, tenho que olhar para a cruz do Calvário, vou perder o emprego, tenho que olhar para a cruz do Calvário, porque na hora que a minha vida for requerida, e se for no tempo em que nós vemos, eu tenho que estar preparado para entregar a vida, mano. A minha pergunta, pastorzão, é: se hoje tem milhares de pessoas aqui, se hoje entrasse a polícia com as armas na mão e dissesse assim, pastor Ideraldo, a vida da sua família negue a Cristo. Se você não negar, morre todo mundo. O que a gente faria? Entende, pastor? É esse o negócio. A minha preocupação é, o que sofremos hoje está nos preparando mesmo? A gente sofre olhando para o céu, igual o senhor pregou para nós hoje? É isso que o senhor me fez pensar hoje. Mexeu com o meu coração hoje, varão. Amém. Os discípulos entenderam isso, né, pastor? Porque eles estavam dispostos a enfrentar todos os sofrimentos por Cristo, né? Eles compreenderam isso. E nós precisamos dessa compreensão. Né? Que Deus nos ajude, pastor, a não sermos tão egoístas e lamentarmos tanto e reclamarmos tanto, porque o que sofremos hoje ainda não é por Jesus, mas é para Ele, se bem aproveitado. Obrigado, cara, pela mensagem. Muito obrigado.
eu precisava Estamos. ser... Inclusive, pastor, alguém me mandou uma mensagem aqui, pedindo para que eu disponibilizasse. Eu vou digitalizar, aí eu encaminho aí para você, depois se você quiser partilhar, tá? Fique à vontade. Pode fazer uma oração para a gente, pastor? Posso sim. Bondoso Deus, obrigado pela tua atuação em nossa vida. Obrigado por nos fazer entender esta manhã, Pai, que a tua mensagem vai na contramão daquilo que nós queremos e, como o pastor Wagner bem frisou aqui, naquilo que na maioria das vezes tem sido pregado. Porque é muito mais cômodo para nós imaginarmos uma vida cristã sem dificuldade, sem sofrimento. É muito mais cômodo para nós não pensar que nós vamos ter que enfrentar os cálices, nós vamos ter que tomar a amargura. Mas tudo isso, se nós tomarmos ao pé da cruz, se nós compreendermos isso, primeiro que vai colocar em nosso coração, vai deixar bem claro para nós que nós não enfrentamos sozinhos, e isso já é gostoso demais, saber que nós não enfrentamos sozinhos. É gostoso saber que, por maior que seja a dificuldade, o problema que enfrentamos, o que Cristo enfrentou, como o pastor Moreira bem frisou, é muito maior do que aquilo que nós passamos. E por último, Pai, e de maneira muito especial, isso nos ajuda a entender que, na verdade, o Senhor está nos preparando, porque o caminho é estreito. O caminho que nos conduz, os dias que virão adiante de nós serão dias extremamente complicados. Mas muitas vezes essas dificuldades momentâneas, os problemas que nós estamos enfrentando, são a maneira que o Senhor está nos preparando para provas muito maiores que ainda virão. Eu não posso terminar esta oração sem te pedir que o Senhor nos dê força para enfrentarmos as dificuldades e os problemas no Senhor, e de forma muito especial, como o pastor Wagner bem frisou, que isso seja uma forma de nos preparar para que algum dia, quando nós estivermos diante dos grandes problemas que ainda virão, que compreendemos, que nós permaneçamos ao teu lado, Senhor. Por favor, Deus Espírito Santo, trabalhe em nosso coração, coloque isso bem claro para nós, e que nada nos desanime, nada nos faça esmorecer. Toma-nos em teus braços de amor, nós nos colocamos em tuas mãos, pedindo essa força necessária, no nome do Cristo, o servo sofredor, como diz a palavra. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que possa em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa, não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já, sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar,
jamais esquecerá. Busca essa paz, amigo. Busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo. Paz em teu coração. Obrigado, amigo, por nos ter dado esta oportunidade hoje, viu? Muito obrigado. Estamos juntos na caminhada. Deus te abençoe, eu com graça e paz amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, viu, querido? Oh, benção. Eu também te amo, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, meu pastor. Um grande abraço aí, um abraço em toda a Goiânia de Jesus aí. E aí? Pronto para o dia? Vamos sofrer por Jesus, irmãos? Viva o Cristo Rei. Viva Jesus Cristo Rei. Não venda por nada. Não troque por nada. Não há prejuízo quando se serve a Deus. Nunca há prejuízo quando você serve a Deus. Nunca. Bom demais isso, não sei você, mas a sensação que eu tenho é maravilhosa. Eita, glória a Deus, irmã. Vamos embora? Vamos não? Bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe, amigo. Vamos para a luta agora, para a batalha, sabendo sofrer. Vamos embora. Pastor Adailson, bom dia para o senhor, viu? Uma alegria para todo mundo. Vamos comer cuscuz. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom dia, meu amiguinho Fofinho Litinho. Sim, vambora. Hora de dar tchau. Depois, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bom dia, Sala 57. Bom dia. Deus quiser. Até quarta. Beijo, até quarta. Dia com alegria, terça, quarta.